Olá, bem-vindos ao Fim do Esforço. Eu sou a Maria e aqui eu falo sobre o treino da mente, percepção e o reconhecimento de que não estamos separados da fonte. Sempre que eu sou convidada a avaliar a possibilidade de ficar o tempo todo aplicando alguma coisa, eu enxergo a possibilidade de mudança e isso me toca. Deixa eu explicar. Esses dias eu ouvi uma frase: imagina se pedíssemos por milagres o tempo todo, que nos conhecêssemos dependentes de milagres. E só de imaginar conseguir fazer isso, eu visualizei a paz. Uma sensação de não precisar resolver tudo sozinha, de amparo constante, de não depender da minha própria mente confusa para encontrar a saída. E pensar nisso me fez até entender melhor a fé de Jesus enquanto esteve aqui. Como alguém que confiava continuamente, alguém que não tomava a própria percepção como definitiva. E mesmo eu ainda me atrapalhando tanto, é esse caminho que me chama. É como se aqui tivesse o ouro. E não porque eu aplique o tempo todo, eu já saiba usar o tempo todo, não. Mas porque eu consigo ver o valor. E também não é porque pedir milagres o tempo todo é esperar por coisas extraordinárias. Mas saber que existe a possibilidade de, toda vez que surgir um incômodo, lembrar que talvez existe uma outra forma de ver. É quase como uma conversa interna, de que eu não preciso ter razão agora, eu não preciso reagir automaticamente. Me mostra outra forma de ver. E a não-dualidade fala muito sobre isso, que a gente sofre quando acredita totalmente na primeira interpretação que surge na mente. E até o estoicismo quando reforça a diferença no que depende da gente e do que não depende. O que depende da gente é só essa abertura interna. Essa escolha de não abraçar imediatamente o pensamento automático. Porque quem você acha que tem pressa e responde sempre primeiro, sempre mais rápido? O ego ou o espírito? E a gente fala tanto de mudança no mundo, de salvar o mundo, de que só um milagre para mudar o mundo. Imagina o poder de interromper o automático. Bom, esses dias eu li também um trecho de um curso em milagres num post que me mostrou uma experiência. O trecho é: nunca esqueças que o Espírito Santo não depende das tuas palavras. Ele compreende os pedidos do teu coração e o responde. Ali eu percebi que naquele dia um conflito tinha sido resolvido dentro de mim e eu nem tinha percebido. Porque eu não tinha feito um pedido específico, uma oração perfeita. Eu nem lembro o que eu pensei na hora do incômodo. Até porque quando a gente está transtornado, o raciocínio fica meio debilitado. O meu pelo menos fica. Fica difícil formular alguma coisa bonita, intencional, organizada. Mas ainda assim tinha uma intenção. Talvez um pequeno me ajuda ou simplesmente um cansaço de continuar naquele estado. Um reconhecimento silencioso de que eu não quero esse lugar de sofrimento. E isso foi ouvido, porque ali eu não fiquei. E isso acontece algumas vezes e eu nem sempre percebo. Só vou vendo assim o saldo do dia ficando mais leve. As pequenas mudanças internas, umas tensões que se dissolvem, conflitos que vão perdendo força. Nada muito dramático ou aparentemente grandioso, mas profundo, assim, transformador. E olhar para isso me trouxe um alívio, porque significa que eu não preciso saber pedir direito. Porque eu sempre me questionei muito, desde a época da igreja, eu nunca consegui ter uma intimidade, uma comunicação com Deus, com o Espírito Santo. E mesmo que agora o que eu vivo, o que eu experimente, o que eu acredito seja completamente diferente de qualquer experiência religiosa, requer de mim também uma intimidade, uma comunicação. E se até então eu acreditava muito que eu precisava saber me comunicar, ainda mais eu como uma comunicadora, eu posso agora simplesmente descansar no não saber. Deixar que me mostrem. Deixar que me mostrem, inclusive, que eu não preciso estar calma para pedir, que eu não preciso ter clareza antes, que a intenção silenciosa é suficiente. E ser dependente de milagres é não depender da própria mente para sair do labirinto. Mas confiar que mesmo no meio da confusão, existe alguma coisa em nós que já está pedindo ajuda porque sabe que seu lugar não é ali. E que esse pedido já foi respondido. Quando Jesus diz no livro-texto de Um Curso em Milagres que primeiro decidimos e depois experimentamos, ele está invertendo a lógica comum da mente. A gente costuma pensar assim: primeiro alguma coisa acontece, depois eu sinto, depois eu interpreto. É automático. Mas o curso está convidando. Primeiro eu decido como eu quero ver, depois a experiência se reorganiza e então eu experimento alguma coisa diferente. E isso se conecta diretamente com pedir milagres o tempo todo e com ter uma intenção silenciosa mesmo sem palavras, porque o pedido já é a decisão.
E não é uma decisão racional elaborada, é algo simples. Não quero continuar em conflito, eu quero a paz. Tem que ter outro jeito. E essa decisão ela vem antes da sensação de alívio. E quando ela acontece, o milagre começa a reorganizar a percepção. E é por isso que por muitas vezes eu decido quase sem perceber, depois, horas depois, percebo que eu estou em paz e não sei exatamente quando mudou. A decisão foi sutil e a experiência veio depois. E isso é explicado não só em Um Curso em Milagres, porque é lógica pura. Quando a pessoa decide internamente não alimentar mais uma narrativa, a emoção começa a mudar. Quando tem uma abertura para não acreditar totalmente no pensamento, o sofrimento perde força. E quando a gente escolhe não julgar imediatamente, a experiência interna muda. Tudo começa com uma decisão silenciosa. E obrigada por escutar até aqui. O Fim do Esforço está no Spotify e no YouTube, caso você queira seguir ouvindo os outros episódios. E eu também compartilho reflexões no Instagram, @ofimdoesforçopodcast. Lembrando que tudo isso nasce do meu treino da mente com o livro Um Curso em Milagres. Um beijo e até o próximo episódio.